Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês, ainda tratando das excludentes de ilicitude ou antijuridicidade, neste momento falando sobre o estrito cumprimento de um dever legal. O estrito cumprimento de um dever legal está indicado no inciso 3 do artigo 23. E o estrito cumprimento do dever legal acontece naquelas hipóteses onde alguém, normalmente uma autoridade, dentro dos parâmetros funcionais da sua atuação, cumpre uma circunstância determinada por lei, uma obrigação determinada por lei e, no cumprimento desta obrigação, realiza todos os meios necessários para alcançar o objetivo legal. O grande exemplo que nós temos, artigo 282 do Código de Processo Penal. Quando a autoridade policial faz uso dos meios necessários para o cumprimento de um mandado de prisão. Naquele contexto onde o destinatário deste mandado de prisão acaba fugindo, acaba empreendendo fuga e a polícia realiza todos os meios para que seja cumprido este mandado de prisão. Ou quando, por exemplo, será cumprido um mandado de busca e apreensão numa residência, a pessoa não permite o acesso da autoridade policial naquele contexto, e eles batem o pé na porta, eles derrubam uma parede e assim sucessivamente. Quando nós olhamos para o 23, inciso 3, não há a indicação de alguns elementos. Então eu separei alguns elementos que são essenciais que nós saibamos quando a gente olha para o estrito cumprimento do dever legal. Primeiro, há, por parte desta autoridade, a realização de um fato típico. Então, ele quando quebra uma porta para entrar numa residência, ele pratica o crime de dano do 163 ou 164 do Código Penal. Quando ele dá um mata-leão no sujeito que está empreendendo fuga, há o crime do artigo 129 do Código Penal ou até uma contravenção penal de vias de fato. Mas ele faz isso naquele contexto de cumprir o mandado de busca e apreensão. O segundo requisito é em razão do agente estar cumprindo uma obrigação imposta por lei. Cabe a ele, por exemplo, cumprir o mandado de prisão, cumprir o mandado de busca e apreensão, e ele realizou aquele fato típico anteriormente mencionado por mim, por quê? Porque ele está cumprindo uma obrigação determinada por lei. O terceiro requisito que nós temos qual é? Essa obrigação determinada por lei é cumprida? Obviamente, é um requisito quase que óbvio, mas é importante ser mencionado por nós aqui, ela está sendo cumprida em conformidade à lei. A partir do momento que a autoridade policial deixa de observar qualquer requisito estabelecido para o cumprimento daquele ato, ou há por parte dela um excesso, ele deixa de estar inserido nas hipóteses de estrito cumprimento do dever legal. Um exemplo, o mandado de busca e apreensão deve ser cumprido entre 6 da manhã e 18 horas. Se a autoridade policial resolve cumpri-lo no período noturno, se a autoridade policial resolve cumpri-lo no período noturno, é óbvio que os requisitos legais não estão sendo observados e, consequentemente, não há o estrito cumprimento de um dever legal. E o quarto requisito qual é? A prática dos atos necessários e proporcionais ao cumprimento daquele ato. E isso foi muito discutido durante as últimas operações midiáticas que nós tivemos no Brasil na última década, porque era determinado o cumprimento de um mandado de busca e apreensão numa residência. Cumprimento este que duas autoridades policiais fariam a contento, mas chegavam lá 40 viaturas, os policiais todos vestidos
de forma equivalente ao Rambo e assim sucessivamente, nesse contexto é óbvio que há uma desproporção. Isso foi muito discutido, mas diante do contexto não houve a determinação de uma ilegalidade. Contudo, em havendo o excesso, em havendo a prática de atos que não eram necessários naquele contexto, pode sim ser determinada a ilegalidade daquele ato. Quando, por exemplo, a pessoa abre a porta da casa e mesmo assim a autoridade policial vai lá e derruba a porta que estava destrancada. Há um excesso e a autoridade policial deve ser responsabilizada por isso. Tranquilo? Repito, estrito cumprimento de um dever legal, normalmente aqueles atos perpetrados por autoridades no cumprimento das suas funções e os requisitos que nós temos e foram mencionados por mim. Realização de um fato típico. Segundo, o fato do agente estar cumprindo uma obrigação determinada a ele pela legislação. Terceiro, obviamente esse ato é praticado em conformidade aos requisitos estabelecidos pela lei, normalmente pelo Código de Processo Penal. E em quarto lugar, é necessário que estes atos sejam necessários e proporcionais. Foram estes, portanto, galera, os requisitos do estrito cumprimento de um dever legal. Nós nos encontraremos em outros blocos, falando ainda sobre as excludentes de ilicitude ou de outros elementos relacionados ao direito penal. Valeu, abraços, tchau!